maneira, e que os lábios, Senhor Deus, da tua profeta, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, nessa noite, Pai Santo, venha trazer, Senhor Deus, não aquilo, Pai Santo, que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, Senhor Deus, para consertar, Senhor Deus, os nossos caminhos, Pai. Como revela, Senhor Deus, a tua palavra, que coisas maiores iriam fazer outras pessoas, porque o Senhor enviou o Pai, e eu acredito, eu creio, que nessa noite, Senhor, a tua unção vai descer sobre a tua filha, Pai, aleluia, e ela vai revelar, ó Deus glorioso, ao nosso coração, Pai, aleluia, este maior, o qual o Senhor tem estendido, Senhor Deus, sobre a sua igreja. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor, amém? Amém! Pois é, né? Chegou esse dia, chegou a hora, onde nós já estamos aqui falando da presença de Deus, desde o momento que nós entramos nesse projeto, né, de profetizando todos os meses. E hoje não é diferente, porque nós vamos falar da presença, mas também nós vamos falar de promessas. As promessas de Deus, qual a Marli, a Sandra, né, e todos que já vieram aqui, desde o dia que nós começamos a falar de promessas, são promessas, e de lá para cá, do dia que começou, eu tenho certeza que muitas promessas já foram cumpridas na nossa vida. Ainda que de repente, dependendo da situação, do problema, né, que a gente tem vivido, muitas das vezes a gente ainda não conseguiu experimentar, saborear essas promessas que Deus tem cumprido. Mas a maior promessa que Deus se cumpriu no dia de hoje é que os nossos dias têm sido abençoados por Ele. Hoje o dia amanheceu, a gente levantou de jejum, né? Quem fez o jejum pela manhã, né? Amanheceram de jejum. Acredito que deva ter alguém com jejum, em jejum agora, né? Que não vai de repente jantar. Eu prefiro pela manhã. E para a gente poder falar de promessas, falar de presença, nós temos o título, né, promessa, qual foi realmente colocado, mas eu quero falar para vocês um subtítulo que é assim, repitam comigo, eu vou falar primeiro e depois vocês repitam. Eu não quero as promessas sem a presença. Vamos? Eu não quero as promessas sem a presença. Vou falar uma coisa assim rapidinha para vocês. Quem são casados aqui vai entender, mas de repente aqueles que ainda não casaram, vai ser assim, viu? Você vai chegar lá diante do pastor, né? E você vai fazer um juramento ali, o homem para a mulher e a mulher para o homem. Esse juramento é uma promessa. Eu prometo lhe ser fiel, eu prometo lhe ficar com você até que a morte nos separe. É ou não é promessa? Sim. Imagina que na hora de terminar tudo aquilo, cada um vai para a sua casa. É assim? Não. Alguém aceita que seja assim? Não. Aí você vai ter as presenças, a promessa, mas você não vai ter a presença. Dá para aceitar assim? Quem casou quer ficar junto, certo? Então você quer as promessas, mas também você quer a presença. E de repente com Deus a gente quer que seja diferente. Nós queremos todas as promessas de Deus, mas muitas das vezes nós não queremos a presença. Será por quê? Acredito que é porque essa presença, a gente tem que pagar um preço por essa presença. Aleluia! O preço do casamento é acordar todo dia, nos dias do lado de uma pessoa que você não conhecia. Eita, né? A presença tem que estar ali. E não é só do homem e da mulher, tem que ser a presença de Deus, porque senão você vai falar assim, devia ter deixado ir cada um para sua casa. É ou não é? Meu Deus. Aí você pede para Deus e Deus te promete assim, eu vou te dar um carro. Maravilha, né? A promessa vai se cumprir, não é verdade? Aí, esse carro ele vem sem roda. Se esse carro vem com roda, você não tem o dinheiro para colocar o combustível. Vale a pena ter esse carro? Assim é quando chega na nossa vida só as promessas e a gente não tem a presença.
Deus, ele significa o combustível para aquele carro servir, para aquele carro ser útil. Um carro sem roda não roda. Um carro sem combustível não vai para lugar nenhum. Então, quando nós queremos apenas as promessas e não a presença, é assim que fica. Nada vai adiante. Então, com Deus não pode ser diferente. Você tem que querer as promessas, mas tem que querer a presença. Ainda que essa presença lhe exija alguma coisa. Para ter os pneus precisa de dinheiro. Para colocar o combustível precisa de dinheiro. Então, tem uma condição. Eu te abasteço esse carro, mas só com dinheiro. Traga para a sua vida, nesse momento, entendendo assim: Deus, eu quero todas as promessas, mas eu quero muito mais a tua presença. Aleluia. Porque promessa sem presença não funciona. Então é melhor você ter só a presença e não ser prometido nada, porque se a presença tiver, as promessas vão chegar. Aleluia. Se você tiver o dinheiro, você compra um carro. Se você tiver um homem ou uma mulher do seu lado, vai haver um casamento. A promessa chega, mas a presença precisa estar ali também. Amém? Isso foi só para a gente poder entender. Para ver se eu vou conseguir até o final dizer para vocês o que é que eu entendi da promessa e as presenças. Amém? Primeiro, Êxodo 33. Segura. Do 15 até o 17, tá bom? Vamos ler? Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estes crentes estão contentes com... maior, né? Como é que os outros povos poderão saber que está contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostra que somos diferentes dos outros povos. O que mostra que a gente é diferente? A presença. Continua, até o 17. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Aqui quando Moisés ele fala que ele não quer subir com aquele povo, sair com aquele povo sem a presença de Deus, é porque no versículo 14 Deus diz assim, não precisa colocar não, Davi. Deus diz assim: Deus disse, eu irei com você. E aqui Moisés, quando ele fala no 15, ele diz: então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Por quê? Porque lá no verso 3, Deus falou que não ia com eles. O 2 e o 3, o Senhor diz que ia mandar um anjo, mas que ele não iria. Só que daí Moisés foi conversando com Deus, entrando na presença dele, e aí no 14 Deus diz: eu vou com vocês. E Moisés diz: então, é verdade, o Senhor precisa ir comigo, porque se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair deste lugar. Quando nós estamos na presença do Senhor, recebendo as promessas dele, mesmo que ele disser assim: vai, diga para Deus: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei, porque eu não quero que cumpras as suas promessas na minha vida sem que a tua presença esteja comigo. Nós precisamos entender que ter e receber de Deus é muito bom. Mas o que nós temos que entender é assim: quando nós temos a presença, nós entendemos dessa forma: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque a presença dEle precisa ser muito mais importante na minha e na sua vida do que as promessas.
Porque quando a presença está, as promessas, todas elas irão se cumprir. Só que quando nós estamos ansiosos demais, esperando apenas pelas promessas de Deus, e aí a gente vai seguindo o caminho, e muitas das vezes essas promessas parece que não chega, parece que não vai, mas Moisés foi um homem extraordinário na presença de Deus. Deus falava com ele, usava ele poderosamente para conduzir o seu povo, que foi para isso que Moisés estava ali, para conduzir o seu povo, para que as promessas de Deus se cumprissem na vida daquele povo. Não foi fácil para Moisés, não foi fácil. Quantas das vezes a gente está aí, né, lendo a Bíblia, e quem não tiver, eu convido a estar conosco, nós estamos ali lendo a Bíblia. Meu Deus, como foi difícil para Moisés. Só mesmo você levantando todos os dias na presença para você continuar conduzindo aquele povo. Eita, como nós somos teimosos, né? Como nós somos do contra, meu Deus. Quando as coisas não estão do jeito que a gente quer, eita que dando a murmuração, eita que dando a reclamar, nada tá bom. E nós, como seres humanos, somos assim. Como foi difícil para Moisés. Eu acredito uma coisa, Moisés só conseguiu conduzir aquele povo porque ele estava na presença. Aleluia! Só a graça de Deus para poder fazer com que as pessoas cuidem de nós, sabia? Só mesmo estando na presença. Porque não, o povo não é fácil. Nós, seres humanos, não somos fáceis. Mas Moisés, ele ia todos os dias e ele buscava a presença de Deus. E quando não dava, Deus, o que esse povo está reclamando? Deus, esse povo não está contente. Deus, o que eu faço? Deus. E quando Moisés saía um pouquinho da presença, o povo também vai fazer um monte de coisa errada. Da presença do povo, não da presença de Deus, porque ele nunca saiu da presença de Deus. Aleluia. E foi por isso que ele conseguiu. Porque se ele fosse para poder olhar pela circunstância da qual ele estava vivendo, mesmo ele sendo um homem extraordinário, mesmo ele sendo um homem poderoso na presença de Deus, ele teria desistido. Como foi difícil para aquele homem. Foi muito difícil. Mas não temos como nós falar realmente de promessas e de presença sem nós chegarmos até um homem que está que é o nosso título, que é o capítulo-chave, que é o verso-chave do nosso tempo da presença, é 1 Crônicas. Aleluia. Esse é bem já conhecido, né, de todos. Eu espero que a gente vai grudando, né, cada dia mais isso na nossa vida, que diz assim: aí nós iremos buscar a arca da aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Pulamos para o 9, né, Davi? Quando chegaram ao campo de debulhar cereais, que pertencia a Quibom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali na presença de Deus. Davi ficou furioso porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Aqui diz que Davi ficou furioso. Em algumas versões diz que Davi ficou triste. Outra versão diz que Davi ficou contrariado. Mas quando eu lia esse verso antes, eu falava assim: nossa, Davi ficou irado com Deus. Nossa, como, né? Como pode isso? Só que agora, buscando para poder realmente eu entender um pouco mais isso, Davi não ficou furioso com Deus. Davi não ficou triste, não foi com Deus. Davi não ficou contrariado, não foi com Deus. Davi ficou contrariado, foi com ele mesmo. Por quê? Porque quando nós estamos ali no verso 13, no verso 3, fala que Davi, ele tinha organizado tudo, ele tinha chamado aqueles homens, ele tinha conversado com aqueles homens, e aí nós pulamos, né, porque não precisa realmente a gente ler. Eu espero que vocês leiam em casa para poder entender, né, de repente aquilo que vocês não têm entendido. Mas
até chegar no verso 9, diz que eles estavam felizes, contentes, dançando, se alegrando. E quando a gente está assim, né, de repente nessa euforia da alegria, achando que está fazendo as coisas tudo certinha, achando que tudo está tudo muito certinho, a gente às vezes não percebe algumas coisas. E quando alguma coisa dá errado, eu espero que com vocês nunca tenha acontecido isso, mas comigo já aconteceu, eu falo assim, como pode? Nossa, estava tudo tão certo. Nossa, parece que Deus estava no negócio, sabe? Mas de repente deu ruim. De repente aconteceu uma coisa que eu não esperava. Então, o nervosismo de Davi foi com ele mesmo. Como que eu pude não ter percebido que tinha alguma coisa que não estava tão bem assim? Na minha alegria, na minha euforia, eu estava dançando, me alegrando com aquele povo. Nossa, estava todo mundo tão feliz. Mas olha só, alguém morreu por conta disso. E quantas das vezes isso não tem acontecido na nossa vida? A gente está tão feliz, tão contente que tem acontecido, né, que a gente esperava alguma coisa tão legal aconteceu e com eles foi uma coisa maravilhosa. Nossa, agora eu tenho a oportunidade de levar a Arca da Aliança, vou reunir o pessoal, vou perguntar ao pessoal, de repente não sou só eu que estou sentindo essa alegria de estar levando essa arca até ali, só que alguma coisa deu errada. Alguma coisa deu errada. Deus, ele não ia matar esse homem simplesmente por nada, não foi assim. Só que quando aqui não fala que mais ninguém ficou tão triste assim, não fala. Davi ficou sim, triste, furioso, contrariado com eles. Não foi com Deus. Sabe por quê? O que me mostra e o que mostra para cada um de vocês que Davi não ficou contrariado, não foi com Deus? 1 Samuel 24, do 3 até o 6. Saul chegou a uma caverna junto de alguns currais de ovelha perto da estrada e entrou ali para satisfazer as suas necessidades. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna. Então eles disseram a Davi: esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que ele entregaria ao seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele, sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Davi, quando aconteceu ali da morte de Uzá, naquele tempo, Davi, ele não ficou triste, não foi com Deus. Porque Davi sabia das promessas que Deus tinha para a vida dele. Davi sabia. Posso continuar seu microfone? Davi sabia das promessas que Deus tinha na vida dele. Porque imagina que nós sabemos que tem alguém que quer nos matar. Essa pessoa, ela quer destruir a nossa vida. E Deus coloca essa pessoa diante de você. E você tem a chance de matar essa pessoa. Davi, ele foi ungido rei. Mas ele não recebeu o trono. Ele não foi como ungido rei hoje e recebeu o trono amanhã. Não foi. Davi, ele foi ungido rei, mas demorou ainda um tempo para que ele fosse realmente entregue a ele, para que ele pudesse reinar sobre aquele lugar, para que ele pudesse governar aquele lugar. Demorou um tempo. Mas durante esse tempo, dá a impressão que Deus estava testando Davi. Foi estranho, né? Mas tudo bem.
Mas deu a impressão de que Deus, ele estava fazendo um teste com Davi. Olha, eu te fiz uma promessa, eu te prometi, eu ungi você, eu mandei ungir você como rei, mas agora eu preciso mostrar para você que para você ser rei do meu povo, você precisa me mostrar que você não quer apenas o reinado, você quer também a presença. E quando Deus levou ele ali até aquele lugar, para que ele estivesse naquele lugar escondido, num pouco mais fundo daquela caverna, e trouxe Saul até ali, foi uma oportunidade que ele tinha de matar Saul e de ser ungido rei logo no outro dia. Porque assim que Saul largasse de ser rei, Davi ia ser rei. Mas Davi, ele falou, não, eu não vou fazer isso. Esse homem foi ungido pelo meu Senhor, pelo meu Deus. Eu não posso fazer isso. E quantas vezes nós queremos só as promessas, e aí de repente uma oportunidade que nós temos de poder acelerar o processo para que essa promessa se cumpra, a gente não liga de fazer algumas coisas que não está casando com quem tem a promessa de Deus. Mas Davi, ele tinha tanto a promessa que ele não quis receber aquele reinado com a morte de Saul, porque ele o matasse. Porque essa não era a promessa que Deus tinha feito. Você vai ser rei até o dia que eu quiser. Você não vai receber a unção. Você não vai receber o trono para poder você ser o rei. Porque Saul é o rei antes de você. E aqui quando diz que o povo, que a gente leu em Crônicas, em 1 Crônicas 13, diz que o povo não fazia reverência à presença de Deus, que a arca simbolizava. Aqui diz que no reinado de Saul, o povo não reconhecia a arca de Deus como a presença. Mas Deus estava projetando Davi para ser diferente. Você vai ser rei o dia em que eu ordenar para você ser rei. Eu digo para vocês e para mim também, não devemos acelerar o processo de Deus para a gente receber as promessas que Ele fez. Porque se você permanecer na presença, não tem como as promessas de Deus não se cumprir. Aleluia. E não foi só uma vez. Nós não vamos ler, mas no capítulo 26 também aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, por 2 vezes, Davi teve a oportunidade de matar aquele homem para ele ser ungido rei imediatamente. Mas ele não fez isso. Isso é uma característica de quem está na presença. Não para que se cumpra as promessas, mas porque a presença é muito mais importante do que as promessas. Aleluia. É muito mais importante. E aí nós vamos para Crônicas, continua em 1 Crônicas, agora no capítulo 14. O rei Irão da cidade de Tiro enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros para construir um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Em Jerusalém, Davi casou com outra mulher e foi pai de mais e mais filhas e filhos. Filhos e filhas. Olha como estava pertinho. Olha como estava bem pertinho dele se tornar rei quando aconteceu aquele problema
da morte de Uzá. Se Davi tivesse se enfurecido com Deus, se Davi não tivesse continuado, porque a Bíblia não encerra no verso 12. Ela vai mais adiante. Tudo foi acontecendo conforme Deus tinha planejado para a vida de Davi. Tudo foi acontecendo. Aquele mesmo Davi que não matou Saul para ser ungido rei imediatamente, é o mesmo Davi que aqui em Crônicas 14, 1 e 2, diz que Deus mandou construir um palácio para Davi, porque ali sim, Deus tinha já reconhecido Davi como rei. Estava muito perto, não precisava ele fazer nenhuma besteira de matar aquele homem para o reinado dele chegar amanhã. Deus, naquele tempo, já estava realmente sondando o coração de Davi para ver até onde ele podia confiar naquele homem que na Bíblia hoje nos relata que era um homem segundo o coração de Deus. Deus se agradava de tudo que Davi fez. Deus se agradava de tudo que Davi fazia. Deus se agradava. Mas quando Davi já era rei, não precisa colocar, em 2 Samuel 12, diz que, mais uma vez, agora já como rei, Davi ele tinha cometido um grande pecado com Betseba. Ele tinha tido um filho com ela, e esse filho, ele ficou doente, porque até então Natan falou, o filho seu com Betseba vai morrer. E Deus mais uma vez falou, quando eu provei ele nas cavernas, eu provei quando Uzá morreu para ver qual ia ser a reação dele, eu agora vou provar ele como rei. Ele cometeu sim um grande pecado, nós não estamos aqui para poder falar do que aconteceu com Davi e Betseba, mas sim para falar do filho dele. Quando o filho dele estava doente, Davi, mesmo Natan tendo vindo e falando, aquele filho que você teve com Betseba vai morrer, Davi ele ficou durante 7 dias naquele lugar, orando a Deus, deixou de comer, fez jejum, fez de tudo, achando que de repente aquele filho podia ser um dos filhos da promessa que Deus tinha prometido a ele. Mas quando o menino morreu, aí sim Deus pôde provar que Davi realmente estava na presença dele. Porque naquele momento em que o menino morreu, ele falou, eu não tenho mais nada para poder fazer. Eu não posso fazer mais nada. O que Davi fez? Davi foi lá, foi buscar o Senhor, foi se ajoelhar na presença do Senhor. Davi tomou banho, se arrumou, vestiu roupas boas, penteou o cabelo, voltou a comer e foi para a presença de Deus. Só que muitas vezes na nossa vida é assim, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, eu estou muito triste com Deus, e aí agora eu já não vou mais nem para a igreja, porque eu estou muito triste com Deus. Eu estou muito triste, sabe? Meu filho morreu, sabe? Tudo bem, Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu cometi um pecado gravíssimo, né? A história me diz que eu cometi um grande pecado, Deus, e agora, mas aí Deus também só precisava punir a vida do meu filho por isso. Olha como era grande, não era? Só que hoje não. Hoje nós estamos saindo da presença de Deus por tão pouquinha coisa, simplesmente porque alguém nos olhou atravessado. Eu estou muito chateado, já não vou mais, não vou para a igreja. Porque alguém me olhou atravessado, não quero mais, eu já estou irada, já estou chateada. Nossa, sabe, eu fui para a igreja, lá não tinha ventilador, lá não tinha água gelada, lá não tinha um lugar legal para sentar. Olha, eu não quero. Gente, mas olha, e eu estou dizendo para vocês o que eu ouvi, viu? O que eu já ouvi. Menina, vamos para a igreja, o que aconteceu? Você viu, o pastor nem falou comigo ontem. Nossa, parece que agora, depois que a igreja aumentou um pouquinho, o pastor, eu já estou dando já uma deixa para nós aqui, viu? A nossa igreja vai crescer em nome de Jesus, vai chegar um dia que o bispo Rodrigo, o pastor Mazinho não vai conseguir falar com vocês, viu, gente? E ai de uma de vocês, umas mulheres, né? Porque o recado é para as mulheres. Ai de uma de vocês que me diz assim, porque o pastor Rodrigo naquele tempo, você via, ficava na porta. Olha o tamanho que é aqui, né? Pequenininho, dá para ficar ali, puxou, já pega ele, né? Agora imagina uma igreja que vai atravessar essa rua aqui, mais de 500 pessoas, 1000 pessoas, dá para falar com esse povo tudo? Não dá. Aí não vai nem dormir mais, né? Tem que ficar lá 24 horas. Já fica a deixa para nós, viu? Não se afaste da igreja por tão pouco
arrumou, olha, ele estava um trapo. Ele se arrumou, ele comeu, ele penteou o cabelo e ele foi para onde? Para a presença. E ele não foi para a presença murmurar e dizer: Deus, o Senhor matou meu filho, não, porque senão ele falava ali mesmo, né? Onde ele estava, já deitava no chão: ai, porque meu filho morreu, ai, porque agora não. Ele fez o que ele podia fazer enquanto o menino estava vivo. Mas depois que o menino morreu, não tinha mais o que fazer. O que ele tinha que fazer? Ir para a presença de Deus. E aí ele foi para a presença e dizer: Deus, eu sei, né? O Senhor me perdoou. Eu tenho certeza que ele fez essa oração. Se fosse eu que ele faria. Deus, eu sei que o Senhor me perdoou, porque Natan diz, né, que o Senhor me perdoou. Eu sei que o meu pecado que eu cometi foi gravíssimo, mas eu entendo o que aconteceu. Mas se tem uma coisa que eu não quero sair, é da tua presença. Davi foi para onde? Para a presença. Então eu digo para você nesta noite: aconteça o que acontecer, não saia da presença. Você quer que as promessas se cumpram? Não saia da presença. Davi foi ungido rei. Ele não tinha sido ungido rei. Ele podia fazer qualquer coisa. Eu não quero mais a presença, né? Porque até então Deus estava me testando, né? Me colocou ali para poder matar e ser rei mais rápido, sabe? Mas agora não precisa mais. Não, Davi, ele continuou na presença. Sabe por quê? Porque as promessas não se encerravam ali. Deus falou para ele, 2 Samuel, coisa boa, né? A gente entrega ali da vida rapidinho, viu? Glória a Deus, entreguei mais cedo, ó. Não precisa nem falar o versículo, já colocou. Glória a Deus. Entendeu que é do 12 ao 16, né? Depois a gente pula, né? Que diz assim: e quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será que quem construir um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele e ele será meu filho. Quando ele morrer, eu o constituirei como um pai, castigarei como um pai castiga o seu filho. Porém não tirarei dele o seu amor, o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. Aleluia! Olha as promessas que Deus continuava fazendo. Que promessa! Davi, quando ele saiu dali, que ele foi para a presença de Deus, como eu acabei de falar, Davi também não perdeu tempo, né? Davi, ele foi consolado por Deus, mas logo ele foi ali ficar com Betseba de novo. E quem nasceu? Salomão. Aqui Deus estava falando que ele ia colocar logo em seguida um filho para ser o rei. E Salomão nasceu, e Salomão já foi ungido rei. Aqui nesse tempo. Vamos para o 19? E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro, e deixaste um homem ver isso, o Senhor meu Deus. O que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso, e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Aqui já foi já que dá quando? Essas coisas. Como
Como és grande, ó Senhor, nosso Deus. Não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer somente, tu és Deus, não existe outro. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertastes para ser o teu próprio povo. Tu te tornaste famoso e fizestes grandes e maravilhosas coisas por eles. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsastes as outras nações e os seus outros deuses, conforme o teu povo ia avançando. Ó Senhor, tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre, e te tornaste o seu Deus. E agora o Senhor, nosso Deus, confirma a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito da minha família, e cumpre o que dissestes que ia acontecer. Gente, que promessa! Deus, Ele promete e Ele cumpre. Deus, Ele, quando Ele ungiu, quando Davi ungiu o filho dele, Salomão como rei, Deus, Ele fala: eu vou te dar descendentes, e eu vou ser com ele, e se ele fizer alguma coisa de errado, eu vou castigar ele, porque eu vou castigar ele como um pai, porque eu amo, porque eu quero que o reinado dele fique para sempre, e que fique registrado. E hoje nós estamos lendo que mesmo Davi tendo passado por todo um processo, por todas essas situações, as promessas de Deus, ela nunca deixou de se cumprir na vida dele. Não deixou de se cumprir. Em Crônicas 28, Davi coloca Salomão como rei, até chegar os dias de hoje. Lucas 1, do 31 até o... Pronto. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho de Deus, do Deus Altíssimo. O Senhor vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Deus, Ele falou para Davi: eu vou fazer da sua descendência reis, mas terá um que ninguém vai substituir. O nome dele será Jesus Cristo. Ele vai ser filho do Deus Altíssimo. O Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Aleluia. Deus, Ele prometeu que ia deixar um rei, e que esse rei seria para sempre. Sabe por que Davi, ele conseguiu receber isso de Deus? Porque Davi nunca deixou a presença. Davi nunca saiu da presença. Todas as promessas foram se cumprindo. Você vai ter filhos e o seu filho vai ser rei, e esse rei vai trazer outros reis, e esses reis vai trazer outros reis, até chegar a Jesus Cristo, que Ele é o último rei. Porque mesmo que nós ouvimos por aí dizer, existe rei de futebol, rei não sei de quê, rainha não sei de quê, mas Jesus, Ele é o único rei que foi prometido para mim e para você, desde que nós permanecermos
esse ano é o ano da presença. Você quer que Deus cumpra na sua vida todas as promessas que Ele te fez, que Ele continua fazendo todos os dias? Permaneça na presença. Deus, Ele não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas. Por acaso Ele é igual eu, igual você, que prometemos e não cumprimos? Por acaso Ele é igual aos nossos filhos, que promete e não cumpre? Não. Aquilo que Ele prometeu a Davi, Ele fez testes, morreu filhos, eu coloquei para você ser rei antes do tempo, com as suas mãos. Davi permanecia na presença. Nós precisamos permanecer na presença. Sabe por quê? Porque esse último rei... Sabe por quê? Porque esse último rei, ele tem muitas promessas. Ele tem promessas para mim e para você. Muitas, mas são muitas as promessas. E uma dessas promessas está em João 14, 15 e 16. Jesus continuou: se você me amar, obedecer os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e vive em vocês. Aleluia. Jesus, Ele promete para mim e para você. Mas você entendeu ali que tem uma condição? Ou não? Vamos voltar? Volta então, 16. Acho que é no 15, né? Acho que é no 15. Jesus continuou: se vocês me amar, obedecer os meus mandamentos. Jesus, Ele promete estar conosco todos os dias. Mas para isso nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus. Jesus, ele nos promete um auxiliador, aquele que vai estar conosco até o fim dos tempos, que nunca vai nos deixar sozinhos. Muitos podem não receber essas promessas, ou se receber, não entender, porque não tem o Espírito que testifica a verdade na sua vida. Mas Jesus diz ali, pode colocar ali mais um pouquinho, pode para 16. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Pode ir. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês, meu povo, eu estou colocando assim, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e vive em vocês. Aleluia. A presença de Deus hoje não está mais em uma arca. A presença de Deus não está mais condicionada a você fazer um sacrifício ou outro. A presença de Deus está embutido nas promessas. Qual é a promessa? Eu lhe darei um consolador, aquele que vai estar com vocês todos os dias. Vocês sabem de quem é que eu estou falando. Eu não estou falando para qualquer pessoa, eu estou falando para um povo que me busca, um povo que diz que me ama, porque Jesus falou: se vocês me amarem, obedecer aos meus mandamentos, a minha promessa é essa: eu estarei com vocês todos os dias. A minha presença não precisa mais de um símbolo, não precisa mais de ninguém impor em vocês, não. Eu estou lhe prometendo e vou cumprir. Permaneça na minha presença, que essa promessa vai se cumprir. Obedeça os meus mandamentos. Amém, Jesus. Aleluia. Não dá para a gente poder aceitar só as promessas, porque as promessas são promessas, não é mandamento.
É promessa. Só que a presença de Deus, ela só vai chegar em mim e em você quando nós entendermos que não tem como a gente dizer que não tem o Espírito Santo, porque Jesus falou que deixou Ele conosco. Essa presença é real todos os dias. Basta você ir orar, buscar a presença dEle, porque Ele está ali. Quando no louvor diz que quando você está no elço fogo, chame por Deus e Ele vai esticar apenas a mão e pegar você e trazer você para perto dEle. Essa presença está ali, o Espírito Santo é isso. Clame por Ele, chame por Ele, a promessa está aí. Não adianta a gente querer as promessas sem ter a presença. Não dá para ter as promessas sem ter a presença. Mateus 28, 20. E ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Não é Jesus que está aqui. Jesus está ao lado do Pai. Quem está conosco é o Espírito Santo. Eu acho uma pena quando a gente fala ainda com algumas pessoas, não, mas o Espírito Santo, a pessoa diz assim, mas eu não sei como fazer, eu não sei. Só chama, só chamar. É só chamar, Ele está ali do lado. Não tem como você ir tão longe. Não, Ele está do lado. Aleluia. Ele caminha com você. Não adianta a gente ir nos lugares, de repente, só porque tem uma arca ali, aquela arca simboliza Deus. Não, não, não. Quando Deus falou ali para Salomão, que ele ia fazer aquela arca, foi para aquele tempo. No tempo de hoje não dá para ser assim. Não tem mais essa arca. Não adianta querer carregar mais essa arca, porque de repente Deus diz que se tocar de qualquer jeito na arca, você vai morrer. E com o Espírito Santo não é assim, você não toca nele de qualquer jeito. Ele já está com você. Ele é a presença real com você. Aleluia. Você carrega ele dentro de você. Você convida ele para estar com você, para almoçar com você, para estar na sua cama, para estar no seu trabalho, para estar em todos os lugares. Não adianta mais ficar atrás do símbolo da arca, porque ela não está mais aqui. 1 João 2,25. Só isso, né? E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isso: a vida eterna. Gente, não precisa ter promessa maior que essa. O Espírito Santo é bom, mas ele vai nos ajudar a ir para essa vida eterna. Aleluia. As promessas de Deus é boa? É. Ter casa, carro, né? Muitos querem fama. De repente tudo isso é muito bom. Mas se você tiver tudo isso e não tiver a presença, você não vai chegar nessa última promessa aqui. Não vai. Sabe, o cônjuge que eu falei ali no início? Se você não tiver na presença de Deus, esse cônjuge não vai levar você aqui. Sabe, aqueles carros mais lindos que você puder imaginar que tem, né? Que agora, meu Deus, tem uns carros tão caros, né? Eu falei, eu falei, gente, dá para comprar quase uma cidade, né? Uma cidadezinha do norte, dá para comprar um carro. Mas sabe aquele carro? Se você estiver dentro dele, recebeu apenas a promessa, mas não quis a presença, ele não vai te levar para esse lugar aqui. O que vai te levar para receber essa última promessa é permanecer na presença. Aleluia. E esse ano nós vamos ouvir muitas e muitas vezes falando da presença. E eu creio, eu tenho plena convicção disso, que quando Deus colocou no coração do bispo Rodrigo para falar da presença, é porque muitos de nós
estamos querendo as promessas e não a presença. E muitos vão se perder e não vão conseguir chegar nesse último dia aqui. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós é isso: a vida eterna. Para ter a vida eterna. Porque quando Salomão ele foi buscar a presença de Deus, e ele voltou com o rosto dele brilhando, ele não sabia que o rosto dele estava daquele jeito. Aí o seu irmão, a sua irmã, o povo que estava ali, falou: não, o que vocês estão olhando para mim? Uma cena que eu vi, né, acho que vocês de uma novela, de um filme, não sei, pesquisando ali, eu vi essa cena, né, ele falou: o que está acontecendo? Por que vocês estão me olhando desse jeito? O que foi? Aí ele fala: não, seu rosto está brilhante, a gente está vendo seu rosto brilhando. Era a presença de Deus que estava no rosto dele. Mas ele não se entristeceu de saber que a presença de Deus era tão real na vida dele. Mas Deus falou: eu prometi para todo esse povo aquela terra, mas todos vão entrar e você não. Nossa, como é difícil, né? Ele podia dizer assim: como assim? Eu estou na tua presença, o meu rosto ficou brilhoso porque eu fui buscar a tua presença, eu escrevi tudo que o Senhor mandou, eu coloquei, eu construí, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas você não vai entrar na terra prometida. Mas isso não fez com que ele parasse. Sabe por quê? Porque ele permanecia na presença. Porque quando nós não estamos na presença, qualquer coisa que falarem com a gente: olha, eu te prometo tudo isso, mas a pessoa vai conseguir, você não, logo a gente sai da presença. Com Davi foi a mesma coisa. Davi, ele construiu aquele palácio para ele, com as melhores coisas, tudo, e Deus, ele estava com a presença de Deus dentro de uma tenda. E quando ele falou assim: não, eu vou construir um palácio para colocar, né, a presença de Deus, Deus falou: não precisa. Não precisa. Eu tenho ficado aqui, ficado ali, né? O que Deus quis dizer? Onde o povo vai, o povo me leva. Não precisa. Você não vai ter a oportunidade de construir um palácio para mim. Mas eu vou ungir um rei. E ele sim vai fazer um palácio para mim. Esse rei vai ser seu filho. Ele podia ter falado: então, eu vou deixar tudo já para o meu filho fazer. Não. Sabe por que ele não fez isso? Porque ele acreditou que a promessa maior seria essa: a sua descendência vai trazer um rei, que será o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o advogado dos advogados. O nome desse rei vai ser Jesus Cristo. E você vai ver o que vai acontecer. Aleluia. E nós hoje estamos tendo a oportunidade de trazer uma palavra dizendo: nós estamos vivendo um tempo que Jesus prometeu. Permaneça na presença, permaneça cumprindo os meus mandamentos. Aquele mandamento que Moisés e outros escreveram. Nós estamos vivendo no tempo de hoje, vivendo e vendo. As promessas de Deus vai se cumprir, mas só quando nós continuarmos na presença. Não saia da presença. Sabe quem é esse rei? Sabe quem é esse Deus que fez todas essas promessas? Ele diz para mim e para você nessa noite assim: sei que os teus olhos tus permanecem em mim, e